Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lana e esse é o U-Talks, canal de comunicação do escritório Utah Investimentos, escritório de assessoria profissional XP. E hoje temos a honra de estar aqui com os sócios fundadores. Seja muito bem-vindo, Diego Indrigo. Olá, Lana, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui, uma honra muito grande e tenho certeza que esse bate-papo sobre investimentos vai ser muito útil para os nossos amigos, para os nossos clientes. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estamos aqui com a Andressa Letts. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada, Lana. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Temos a presença também da Aline Mello. Seja muito bem-vinda, Aline. Olá, Lana. Obrigada. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje. Eu que agradeço a presença. E hoje vamos falar sobre economia e investimentos. Todos sabem que economia é um tema muito complexo. Por isso, eu selecionei algumas manchetes de eventos atuais que aconteceram no Brasil. E como, por exemplo, em 2023, o governo brasileiro fechou as contas com um saldo negativo de 230 bilhões de reais. Indrigo, o que isso representa para o investidor no Brasil? Realmente, o déficit de 230 bilhões de reais do ano passado vão impactar a economia de diversas formas. Eu vou elencar aqui as mais significativas do ponto de vista como investidor. Em primeiro lugar, o PIB do país ele é composto por consumo da população, além de o consumo do governo, ou seja, os gastos do governo. E quando o governo gasta mais do que ele arrecada, é natural que esse recurso, esse dinheiro, ele vá para a mão das pessoas por meio de novos empregos, de crescimento e desenvolvimento de projetos de empresas. É natural que esse recurso ele movimente a economia por meio do consumo. E quando as pessoas consomem mais, é natural que a lei da oferta e da demanda acabam impactando nos preços. Então, um dos pontos mais importantes que nós precisamos avaliar é o ponto de inflação. Ou seja, quando a demanda é maior que a oferta ou quando a demanda se torna desproporcional, é natural que os preços comecem a subir. E nós, quando avaliamos uma carteira de investimentos, uma opção de investimentos, um dos pontos mais importantes a ser cuidado, a ser zelado, é o poder de compra do investidor. Porque nós temos um ganho nominal, ou seja, os juros que o investidor recebe por meio dos ativos que ele investe ou que ele compra no mercado. Nós temos a inflação, que é a perda do poder de compra, e nós temos o ganho real. Então, um evento econômico como um déficit histórico acaba impactando no estímulo da economia, do consumo, e isso pode impactar na inflação do país. A maneira mais comum de nós avaliarmos os indicadores de gasto público e de crescimento econômico é a dívida versus PIB. Então, quando o governo ele excede os seus gastos, ele precisa financiar esses gastos de alguma forma. Como que ele vai financiar? Ele vai emitir dívida, por exemplo. Até o ano de 1994, o governo ele tinha uma política econômica completamente distinta do que nós temos hoje. O que o governo fazia? Ele emitia dinheiro para pagar as dívidas. Imagine, ele arrecadou X, ele gastou Y e os gastos foram maiores do que a arrecadação. Aí, para fechar no azul, ele emitia dinheiro para pagar as contas e isso também acaba estimulando o consumo, os gastos e estimula a inflação no final das contas. E o Brasil, ele viveu décadas de uma fase obscura do ponto de vista de inflação, que nós chamamos de hiperinflação. Eu me recordo quando criança, e os meus pais se recordam ainda mais, e as pessoas que estão nos assistindo agora provavelmente passaram por essa fase, muitas delas, em que as pessoas recebiam um salário em um dia, elas tinham que correr ao supermercado e fazer compras, porque no dia seguinte, o saldo que ela tinha já não era suficiente para comprar a mesma quantidade de coisas. E aí, de 1994, com a criação e o lançamento do Plano Real, o Brasil ele deixou de usar a emissão de dinheiro única e exclusivamente para pagar dívida e passou a emitir dívida
para pagar dívida. Ou seja, ele emite por meio do Tesouro Direto a sua dívida pública, né? E aí o investidor hoje na ponta ele tem acesso, por meio das corretoras, por meio dos bancos, a fazer investimentos em dívida do governo. E quando o governo ele passa a exceder o seu teto de gastos, o risco do país ele começa a se agravar. Por quê? Porque esse país, esse emissor de dívida, ele deixa de ter toda a credibilidade, ele deixa de ser tão confiável, e é natural que esse país, quanto maior o seu grau de risco, maior a exigência do mercado em relação a pagamento de juros sobre essa dívida. Um ponto importante, Alana, sobre essa manchete, né, esse dado que foi divulgado pelo próprio governo de um déficit de 230,5 bilhões de reais, é que essa é o déficit primário. Por quê? Porque nesse saldo nós ainda não estamos considerando o juro sobre a dívida. Então aí existe um outro fator aí que acaba agravando. Então o investidor, de um modo geral, ele precisa estar atento, em primeiro lugar, à inflação, para que ele mantenha o seu poder de compra, né? Hoje nós temos uma projeção de inflação controlada no Brasil. O mundo, de um modo geral, passou por um momento de muita dificuldade após a pandemia, porque a pandemia ela trouxe escassez de matéria-prima, de mão de obra, entre outras coisas envolvidas à escala de produtividade. Além disso, trouxe a pandemia em 2020, ela trouxe o consumo reprimido. As pessoas, elas, pela incerteza, pela falta de confiança, elas deixaram de consumir. Após o período inicial da pandemia, os governos mundiais entraram com medidas emergenciais, injetando crédito, recursos na economia. Assim foi no Brasil, assim foi nos Estados Unidos, assim foi na Europa, assim foi em todo o mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, injetou mais de 3 trilhões de dólares na economia. E é natural que a inflação desses países acabou saindo do controle. Aqui no Brasil nós tivemos inflação acima de 10%, 10,21%. Os Estados Unidos chegou a um patamar de inflação já não visto nos últimos 40 anos, e isso acaba gerando muitas incertezas para os investidores. Então, esse é um ponto bastante importante para a gente refletir. Não, mas muito interessante. Mas qual a relação do Brasil ele ter fechado com esse saldo negativo de 230 bilhões em 2023 com o corte da taxa de juros? Por exemplo, em janeiro, tivemos a queda de 0,5% da Selic. Hoje ela está em 11,25%. Qual é a relação? As medidas do Banco Central, do Copom, de reduzir ou aumentar a taxa de juros, têm uma relação direta em controlar a inflação ou estimular a economia. Após a pandemia, como nós já mencionamos aqui, foi necessário que os governos aumentassem a taxa de juros. Por exemplo, aqui no Brasil, nós atingimos um pico de 13,75%. Um patamar muito parecido com a taxa de juros de 2015, por exemplo, que chegou a 14,25%. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos uma taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. E, tradicionalmente, os Estados Unidos têm taxa de juros entre 0% e 0,25%. Então, os países, de um modo geral, os bancos centrais do mundo foram obrigados a aumentar a taxa de juros. Qual que é a relação e como isso afeta ou como isso impacta de forma positiva ou negativa a vida do investidor? Quando o Banco Central ele aumenta a taxa básica de juros, é uma medida para tirar dinheiro da economia. Por quê? Porque quando o dinheiro custa mais caro, é natural que as empresas cresçam menos, a iniciativa privada cresça menos. A própria iniciativa pública também vai crescer menos, porque as pessoas estão gastando menos, as pessoas estão preservando seus recursos. Imagina assim, uma família decide comprar um imóvel.
Se ela precisa financiar o saldo desse imóvel e a taxa de juros está muito elevada, provavelmente essa parcela ou não caiba no bolso, ou essa família ela vai tentar fazer alguns ajustes e vai redirecionar recursos que ela gastava de outras formas para pagar essa parcela. Então é natural que o aumento da taxa de juros ele impacte de uma forma positiva e negativa. Até fazendo um gancho com o que o Rodrigo está falando, a gente viu muito esse movimento no mercado, onde as pessoas deixaram de comprar, porque o crédito estava caro, e passaram a poupar. Né? Então, a gente via realmente dinheiro saindo muito do círculo da economia e ficando mais privado em investimentos, porque o investidor, quem tinha dinheiro em mãos, estava aplicando, e quem queria financiar tinha que esperar o momento ideal de baixar a taxa para poder ter um juros menor para pagar. E isso para empresas também, né? Não só falando da pessoa física, mas na pessoa jurídica também. Isso é uma realidade que a gente viu. Sim, eu tive, inclusive, vários clientes que falaram para mim, Andressa, por que eu vou colocar dinheiro em um novo negócio e correr todos os riscos, né, do mercado, sendo que eu posso deixar o meu dinheiro aplicado e vai estar me rendendo aí acima de 1% ao mês em qualquer investimento de renda fixa com um risco baixo. Sim. Né? Então, esse é um grande impacto que o investidor acaba sofrendo, né? O investidor, por falta de informação ou de conhecimento, ele toma para si um parâmetro fixo no objetivo de remunerar o seu patrimônio. Qual é a referência do investidor? Olha, eu quero ter 1% ao mês. Né? Os fundos, por exemplo, os gestores, as assets, gestoras de patrimônio de um modo geral, fazem uma avaliação um pouco distinta. Eles avaliam os indicadores de mercado. Então, qual foi o rendimento desse ativo? Qual foi o custo de inflação desse período? Qual é o ganho real? Ele se compara com outros ativos com perfil de risco similar e também perfis de riscos diferentes. Esse é um dos pontos super importantes quando a gente fala de taxa de juros. Agora, de uma forma um pouco mais técnica, mas de uma forma simples, aumentar a taxa de juros ou reduzir a taxa de juros é uma política econômica. Então, se o Banco Central está aumentando a taxa de juros, ele está assumindo uma política contracionista. É realmente para tirar dinheiro da mão do consumidor. Hoje nós temos uma inflação mais controlada, o Banco Central está projetando uma inflação muito próxima do centro da meta de inflação, e com isso o Copom vem reduzindo a taxa de juros. Aí qual é o impacto que essa redução da taxa de juros vai causar? Né? O investidor que tinha esse 1% ao mês, que usa essa referência como parâmetro, ele já não vai mais encontrar aquele investimento tão conservador pagando 1%. Qual tipo de investimento eu estou falando aqui? Os CDBs, por exemplo, as LCIs, as LCAs, as LFs, os CRAs, os CRIs, produtos de investimentos, principalmente aqueles que são pós-fixados. Né? Agora, só para complementar a conexão que a redução ou a alta de juros tem quando a gente fala do déficit fiscal, por exemplo, de 2023, o governo já vinha cobrando o Banco Central há um bom tempo para reduzir a taxa de juros. Né? O ministro da Economia, o Haddad, ele falou em algumas das palestras, apresentações e entrevistas que ele concedeu que o Brasil ele tinha um ganho real nesses últimos meses, nesse último ano, que se tornou um desserviço para a população e para o país. Por quê? Porque você já tinha uma inflação num patamar de 5% e uma taxa de juros num patamar de 13,75%. A gente está falando aí de 8,75% aproximadamente de ganho real. Né? Agora o Banco Central ele se sente bastante confiante, confortável para reduzir a taxa de juros e temos uma projeção de taxa de juros nos próximos 12 meses de 9%. Então, quando o governo ele não consegue controlar a taxa de juros, ele acaba gastando mais, porque de um lado o Banco Central
ele está encarecendo o dinheiro e, do outro lado, o governo está colocando o dinheiro na mão da população e das empresas. E isso acaba girando a economia e acaba endividando o país. Então tem esses dois lados aí da moeda. E você falou sobre os Estados Unidos. Hoje, todos temos como referência a economia americana. E como isso pode afetar os investimentos aqui no Brasil? Realmente, a economia americana é uma referência mundial, né? Os dados da economia americana realmente pressionam ou impulsionam a economia do mundo inteiro, né? Como nós temos hoje também medidas contracionistas nos Estados Unidos que acabam aumentando a taxa de juros, nós já mencionamos aqui hoje num patamar entre 5,25% e 5,5%, é natural que o investidor aqui no Brasil, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro, ele acaba tirando recursos aqui do Brasil e levando para os Estados Unidos. Porque se ele tem, por exemplo, acesso a uma taxa pré-fixada de 5%, hoje nós temos bonds sendo emitidas, né, títulos de empresas privadas dentro dos Estados Unidos, sendo emitidos a taxa de 8%, 8,5% pré-fixado em dólar. Então, quanto maior for o nível de cuidado, de cautela de um país cuja economia é uma economia muito mais madura do que a nossa, mais pressão vai ser exercida sobre a economia brasileira. Porque o Brasil ele tem uma economia mais frágil e já está reduzindo a taxa de juros. Será que é o momento? Essa é a questão. Tem muito a ver com a confiança do investidor. Então, e quando você tem entrada de recursos no Brasil, você tem uma evolução muito grande para as empresas, para o mercado de capitais. Isso acaba afetando até a questão do câmbio, né? Porque quanto mais dólar entrar no Brasil, é natural que o preço dessa moeda acaba caindo também. Então, o investidor, de um modo geral, ele pode ser afetado, ele pode ser beneficiado por eventos, não só que ocorrem no Brasil, mas nos Estados Unidos. A inflação é um fator super importante para a gente observar. Todas as vezes que a gente senta para fazer um estudo, o primeiro passo realmente é avaliar o perfil do investidor e logo em seguida fazer uma avaliação de cenário para entender como a gente consegue entregar a melhor adaptação possível para que esse investidor e o seu patrimônio sejam favorecidos e não prejudicados pela instabilidade da economia, não só do Brasil, mas do mundo. E diante essa introdução que foi feita sobre economia, sobre o impacto do PIB, da taxa Selic, Andressa, como que o investidor ele pode se blindar diante de todos esses cenários? Nossa, Lana, essa é uma ótima pergunta, tá? Então, uma das formas que eu considero, assim, se não a mais importante, é a diversificação de carteira, tá? Então, diversificar a carteira nada mais é do que não aplicar todo o seu recurso em uma única estratégia ou em uma única classe de ativos, tá? Então, pensa assim, eu não posso aplicar todo o meu recurso em ações, porque se a bolsa cair, eu vou ter um impacto bem forte na minha carteira. Eu não posso colocar todo o meu recurso em renda fixa, porque se a taxa de juros subir ou cair, eu posso sentir um impacto muito grande também, tá? É como já dizia aquele velho ditado, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se ela cair, a probabilidade de todos eles quebrarem de uma única vez é muito grande. É até legal, sempre falo com os clientes, porque a pergunta que a gente, como assessor de investimento, mais escuta é: qual é o melhor investimento? Né? E o melhor investimento é a diversificação. Né? É realmente isso que a Andressa está falando, não tem segredo, não existe segredo para isso. É diversificar. Sim. Pensa comigo, Alana, nos investimentos a lógica é a mesma, tá? Então, pensa comigo, lá na pandemia, quando a gente estava com uma taxa de juros a 2%, o investidor que é super conservador e tinha todas as suas aplicações em renda fixa pós-fixada, teve uma rentabilidade extremamente baixa, né? Ao mesmo tempo que aquele investidor que era mais arrojado e tinha suas aplicações, se fosse 100% na bolsa, ele sentiu um grande impacto ali no começo da pandemia, tá? Então, por isso que diversificar a carteira é tão importante, tá? Um outro exemplo bem interessante, Andressa, sobre a questão da diversificação, é que durante o período que você mencionou aqui da pandemia,
aquelas pessoas que diversificaram o patrimônio em moedas estrangeiras, como o dólar, por exemplo, tiveram uma alta impressionante, né? Então, a taxa de juros em 2%, o dado que você já trouxe aqui, e as pessoas começaram a perder o poder de compra porque inflação a 4,5%. Né? Um outro exemplo super interessante, mais próximo aqui para nós, é o exemplo da Argentina. Olha só a hiperinflação que os nossos amigos argentinos estão enfrentando, e se no início dessa inflação eles também tivessem diversificado com moeda estrangeira, eles teriam preservado seu patrimônio. Então, realmente é um fator que muda o jogo. Então, Alana, mas existe uma forma correta de diversificar a carteira. Tá? Existem alguns passos, e o primeiro deles é identificar qual que é o seu perfil como investidor. Para que você consiga identificar esse perfil, é necessário preencher o API, que é a análise de perfil do investidor. Tá? Basicamente, é um questionário que o investidor vai preencher, onde ele vai responder algumas perguntas, como qual a sua aptidão a risco, qual a sua renda mensal, o seu conhecimento sobre investimentos, né, o seu horizonte de prazo. E aí sim ele vai conseguir identificar se ele é um investidor conservador, moderado ou arrojado. Tá? Algumas instituições utilizam outras nomenclaturas também, como ultraconservador, mas segue nessa linha. Tá? Então, assim, um investidor conservador normalmente é aquele investidor que vai aplicar todo o seu recurso basicamente na renda fixa, em CDBs, LCIs, LCAs, títulos públicos. Agora, o investidor moderado, com perfil moderado, ele já vai aplicar na renda fixa, mas ele vai ter um percentual da carteira dele ali também em multimercados, em renda variável. E o investidor arrojado é o que mais tem aptidão a riscos. Normalmente, ele consegue enxergar a carteira num longo prazo, né? Então, em janelas maiores, e ele consegue entender que o risco, ele faz parte do negócio. Então, a oscilação mensal, normalmente, ela não incomoda esse investidor. Tá? Porque ele vai olhar numa janela maior e ele entende que para ter um ganho maior, ele vai ter que correr um risco maior também, tá? Gente, isso não é regra, né? Então, a gente tem investidores super conservadores que, hora ou outra, dependendo do cenário econômico, quer colocar um pezinho ali na renda variável, né? Quer aplicar em ações. Às vezes, escutou uma notícia específica sobre a Bolsa, ou sobre a Vale, ou a Petrobras, e ele quer comprar algumas ações, tá? Mas, basicamente, funciona dessa forma. Até porque o perfil do próprio investidor, do cliente, ele muda ao longo do tempo. Exatamente. Então, o cliente ele pode ser mais conservador hoje, daqui a pouco ele se torna um investidor moderado. E eu costumo dizer, principalmente, o nosso processo de assessoria, ele é tão pedagógico. Sim. Quando nós começamos a atender um cliente, ele tem um nível de conhecimento, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele se torna uma pessoa muito mais bem instruída sobre os ativos, sobre as classes de ativos, sobre o próprio perfil. E é natural que conforme o conhecimento das pessoas vá aumentando, o perfil vá mudando realmente, né? Exatamente. Então, eu sempre costumo dizer para os meus clientes que não existe certo e errado. Tá? Então, depende muito do momento de vida de cada investidor. Normalmente, os investidores mais jovens costumam ser mais arrojados, porque eles têm um horizonte de prazo um pouco maior para poder constituir o patrimônio deles, né? Agora, se eu sou um investidor, que eu já constituí todo o meu patrimônio, eu já estou no momento da minha vida de usufruir desse patrimônio. Então, normalmente é um investidor que não vai querer arriscar muito. Ele só vai querer preservar esse patrimônio, tá? Preservar da inflação, como o Endrigo mesmo comentou. Aí, Alana, depois que o investidor ele consegue identificar qual que é o perfil dele, né? Até mesmo um pouco antes disso, é hora de procurar um assessor de investimentos, lá da Utah. Tá? Então, com a ajuda do assessor de investimentos, ele vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre o que é asset allocation, sobre as classes de ativos que compõem a asset allocation de acordo com o perfil dele. Tá? Então, a asset allocation nada mais é do que um portfólio com todas as classes de ativos que o investidor pode aplicar, e de acordo com o seu perfil de investidor. Então, vai ter um pouco de renda fixa pré-fixada, onde o cliente ele já sabe quanto que ele vai ganhar quando ele faz a compra do ativo. Vai ter a renda fixa pós-fixada, que ele vai estar atrelado ao índice, ao CDI, por exemplo. Então, se a taxa Selic subir ou se ela cair, ele vai ser impactado. Vai ter uma parcelinha da carteira dele ali em renda fixa, inflação, onde ele vai ter todo o ganho da inflação, mais um ganho real no período.
Tá? Então, vai ter a parcelinha ali de multimercado, onde o gestor ele tem uma liberdade maior, né, de fazer a compra ou a venda dos ativos do fundo. Então, ele vai poder aplicar em renda fixa, em outros fundos, em ações, títulos públicos, moeda. Né? Então, como o próprio nome já diz, multimercados, né? E trazer aí uma rentabilidade bacana para o fundo. E vai ter a parcela de renda variável também do cliente, onde ele vai conseguir comprar as ações através do home broker, ou através de operações estruturadas, ou até mesmo carteiras recomendadas, né? Nós temos na XP várias carteiras recomendadas com ótimos resultados e que podem fazer muito sentido para o investidor. E, inclusive, hoje nós temos uma parcela do Asset Allocation dedicada a aplicações alternativas. Então, nós temos vários clientes que têm interesse, por exemplo, em criptomoedas, né? Então, hoje está muito em alta aplicar em cripto e tem sim uma parcela da carteira que o cliente pode diversificar em produtos dessa natureza. Mas assim, Alana, basicamente, diversificar a carteira é essencial e ter um profissional, um assessor de investimentos para te ajudar nesse momento é extremamente importante. E de preferência que seja da Utah. Com certeza. Andressa, muito legal isso que você trouxe sobre diversificação de carteira, sobre perfil de investidor. Mas, Aline, e o investidor mais conservador, que gosta mais de uma renda fixa? Como que ele fica? Alana, muito interessante sua pergunta. Hoje, quando a gente vai conversar com o cliente, a grande maioria, eles se autodeclaram conservador, né? Mas depois que a gente passa pelo API, que é o que a Andressa acabou de explicar, não necessariamente ele é um conservador nato. Ele pode ser um conservador um pouquinho mais moderado, né? Por que a maioria tem se declarado conservador? Porque eles estão acostumados, né, no curto espaço de tempo com o tal do 1% ao mês, que foi o que o Endrigo comentou. Porque a gente veio aí de um patamar de taxa de juros super alta, então os clientes, até mesmo os mais arrojados, estavam com uma carteira mais conservadora, né? E aí, isso faz com que o investidor, ele queira manter isso. Só que para você manter isso aí, você vai ter que dar uma diversificada, mesmo dentro da classe de renda fixa. E eu até trouxe alguns dados aqui que são bem interessantes da gente falar, né? Que, por exemplo, puxando o gancho que o Endrigo fez da pandemia. Em janeiro de 2020, a gente tinha uma Selic a 4,5%, né? E aí, ali em março, veio pandemia, aconteceu todos os movimentos de mercado. Em agosto do mesmo ano, o Banco Central reduziu essa taxa para 2%, né? Para metade. E ficou até janeiro de 2021, né? Esse patamar de 2%. Então, imagina, para aquele cliente que estava num CDB a 100% do CDI, né? De janeiro para o outro ano, ele viu reduzir 50% da rentabilidade da sua carteira. Mas depois, o Banco Central, ele começou a aumentar a taxa de juros. E em agosto de 2022, a gente já estava com uma Selic a 13,75%. E ficou até agosto do ano passado. Então, ficou por um ano esse patamar de taxa de juros de 13,75%, que agora, recentemente, começou a reduzir novamente, né, por estar com uma inflação mais controlada, e a tendência é que chegue ao final do ano em 9%. E eu até fiz um cálculo aqui, né, para ficar, acho que, mais simples de entender o que eu estou falando, do investidor que tenha, se o investidor tivesse deixado o seu patrimônio de janeiro de 2020 a janeiro de 2024, num investimento que rendesse 100% do CDI. Quanto ele teria ganhado de lá até janeiro de 2024? 37,5% de ganho acumulado. Porém, daí você pode falar, é uma taxa boa. Mas a gente teve uma inflação no mesmo período. E essa inflação foi de 27,5% nesses 4 anos. Ou seja, o ganho real, que é um menos o outro, foi de 10%. Se eu dividir isso em 4, eu estou falando de 2,5% ao ano. É ruim, né? Então, por isso que eu falo para o meu cliente, quando ele se declara conservador, até mesmo o cliente conservador precisa sim de um acompanhamento, precisa de um direcionamento, né? Porque teve momentos ali que o ideal era comprar taxa pós-fixada, teve momentos como é o que a gente está vivendo agora, que você trabalhar uma taxa pré-fixada dentro da carteira, por mais que você abra mão um pouco de prazo, de liquidez, você ainda consegue garantir o teu 1% ao mês. Isso existe, tá?
Então, a gente começou a fazer esses movimentos de mudança de carteira já quando o Banco Central deu indícios que iria, sim, começar a reduzir a taxa de juros. Então, a gente tinha lá, na metade do ano passado, ativos pagando 16% ao ano, né? E agora eu tô com esses clientes que entraram lá atrás, estão vivendo hoje uma taxa de juros de 11,25, com perspectiva de chegar a 9, e estão ganhando 16 ao ano. Então, é uma coisa muito interessante para se fazer. Quando esse viés virar e o Banco Central tiver que mudar de novo por questão de inflação ou outras coisas e tiver que aumentar novamente a Selic, aí o investidor começa a sair da casa do pré-fixado e trabalhar o pós-fixado, para que ele também tenha eficiência, né, a hora que a Selic começar a subir novamente. E não esquecendo também dos ativos com inflação, que eles são super importantes ter na carteira, né, na diversificação, porque eles te garantem o ganho real, né, porque te paga toda a inflação do período, mais um ganho real. Nos períodos ali de pandemia, que a gente tinha inflação ali acima de 10%, o cliente que tinha ativos em renda fixa de inflação mais taxa pré, chegou a ganhar 16%, 17% ao ano, né, que era na época um rendimento que só multimercados ou investimentos muito arrojados entregavam. Então, é importante, sim, ter essa diversificação. Dá para fazer, dá para ganhar dinheiro dentro da renda fixa, só que tem que ter o acompanhamento, assim como todos os outros tipos de perfis. Um exemplo prático, Aline, mencionando sobre os títulos referenciados a IPCA mais ganho real, usando o próprio exemplo que você trouxe da taxa do CDI durante esses 4 anos e da inflação ao longo dos 4 anos, por exemplo, hoje um cliente ele pode comprar um título que paga IPCA mais 7% de taxa pré-fixada. Isso de emissores privados, né? As NTN-Bs, por exemplo, as notas do Tesouro Nacional, que também pagam IPCA mais uma taxa pré-fixada, hoje estão negociando no prazo longo, 2060, por exemplo, IPCA mais 5,5%, IPCA mais próximo a 6%. Então, se esse mesmo cliente tivesse uma parcela da carteira dele nesses 4 anos com papéis de IPCA+, ele teria recebido todos os 27% da inflação, mais essa diferença de 6% ou 7% ao ano, o que dobraria o rendimento dele no final das contas. Então, realmente, isso muda o jogo. Sim. Exatamente. E hoje, dentro da classe de renda fixa, a gente tem muitos ativos. O cliente não pode se limitar só ao CDB ou à poupança, que é o mais conhecido, né? Então, tem CDBs, tem LCI, tem LCA, que inclusive mudou a regra recentemente. Elas eram ativos com carência mínima de 3 meses e agora passou para 9, né? Mas mesmo assim, não deixam de ser papéis interessantes, até porque são isentos de imposto de renda para o cliente pessoa física. Tem Tesouro Direto, tem CRIs, CRAS, debêntures. Então, dentro do portfólio de renda fixa, existem muitas opções para o cliente conservador, com certeza, ter uma eficiência grande na hora de alavancar o patrimônio com o investimento. E não esquecendo também, agora o cliente consegue diversificar não somente na renda fixa Brasil, mas também consegue diversificar o risco país, onde ele consegue abrir uma conta internacional na XP, né, e está adquirindo ali títulos públicos americanos, por exemplo. Tá? Então, aí ele diversifica dentro da renda fixa também o risco país. Lá ele fica só atrelado ao dólar, né? Mas é muito importante também ter uma parcela atrelada ao dólar, porque, como o Endrigo mesmo mencionou aqui, desde que o mundo é mundo, o dólar só se valorizou frente ao real. Então, essa diversificação também é legal ter. E nós estamos falando de uma desvalorização do real, ao exemplo que nós trouxemos de 94, de praticamente 90%. E o dólar se multiplicou 5 vezes frente ao real. Agora, um outro exemplo super interessante de diversificação na renda fixa são os fundos de investimentos. Sim. Porque mesmo aquele cliente, aquele investidor que não tem ele não tem um projeto para usar esse recurso e não gostaria de colocar num papel para 5 anos, para 4 anos, para 3 anos ou até mais, né? Ele pode fazer adesão como cotista em fundos
de crédito de longo prazo, por exemplo. Então, o fundo, ele mantém uma parte do caixa ou uma parte dos recursos em caixa disponível para aqueles clientes que precisam sair, de repente surge uma necessidade, um projeto, e também mantém aqueles títulos de mais longo prazo, fazendo um mix, dando para esses investidores a possibilidade de ter um saldo médio de rentabilidade dos papéis de curto e dos papéis de longo prazo. Exatamente. Chegamos ao final do nosso You Talks e não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Logo teremos muitas novidades. Muito obrigada pela atenção e até breve.